Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Ashitar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. A verdade sobre Atlântida. Atlântida era o polo cultural mais alto conhecido no planeta. Por isso desde então manteve fortes ligações com a grande Confederação Intergaláctica dos Povos Livres. Aparece nos escritos Timael e Critias de Platão, onde conta que os reis da Atlântida obedeciam às leis evolutivas e permaneciam unidos ao princípio divino, com o qual se relacionavam, visto que provinham de outras esferas da vida. Relata também que eram clarividentes, pacíficos e davam à riqueza uma importância secundária. Atlas, o mais antigo dos astrólogos, foi um dos seus reis. Toda a grande sabedoria estava arquivada na biblioteca do Templo Sagrado de Poseidon, construída com medidas cósmicas, e que continha uma pirâmide semelhante à de Kelps, revestida de ouro puro, que multiplicava as frequências do Sol em seu entorno. Dentro da pirâmide havia um dispositivo cristalino, de material desconhecido, cedido pelos hermanos Deu Espacio. Este dispositivo atraiu energias harmoniosas que mantiveram a paz no continente e produziram um clima muito agradável. No topo da pirâmide havia um olho que vigiava o território através de enormes distâncias, milhares de quilômetros. Foi nesses tempos que o ser humano atingiu a melhor frequência vibratória. A sociedade foi estruturada e baseada na formação cultural, ética e espiritual das pessoas. As pessoas, de acordo com as suas aspirações, recebiam a sua formação espiritual e prática. Seus estudos versaram sobre os fundamentos e leis do universo, sobre linguística, ciências naturais, tecnologia, agricultura, artes, arquitetura. E como nada perfeito dura nesta dimensão, chegou o momento em que Atlântida foi continuamente devastada por ataques de ladrões e piratas que desejavam as suas riquezas e territórios. Estas incursões dos povos primitivos trouxeram consigo uma degradação dos costumes e uma degeneração atrativa e moral. Devido ao cruzamento com numerosos elementos mortais, terrestres, acabaram se misturando demais com as vibrações densas do planeta, que passaram a predominar e os reis caíram na involução pela lei da entropia, conforme o comum da humanidade. Cometeram o erro comum de perseguir os sábios e os homens de visão, que os repreenderam pela sua conduta. Alguns desses reis governam os poderes modernos de hoje e usam a magia negra para seus interesses egoístas, como então. No momento presente, muitas das figuras que ocupam ou ocuparam posições hierárquicas na ciência, no governo ou na religião são almas que mantiveram as características de notável extremismo nas suas encarnações atlantes. Ao mesmo tempo, caíam na corrupção cientistas que conseguiam fazer experimentos totalmente aberrantes com humanos e elementos da natureza. É a época dos grandes confrontos entre os magos brancos e os magos negros. Nessa época, o terceiro olho se fecha no ser humano, devido ao aumento de sua densidade. Grandes movimentos geológicos começaram e Atlântida começou a inundar, formando ao mesmo tempo uma infinidade de ilhas. Tudo se perdeu junto com a moral e os bons costumes. Há muito tempo que o povo não ouvia os sábios e continuava sua vida desenfreada, sem perceber o fim que os esperava. Os hermanos Deu Espacio, ao perceberem que não havia resgate possível para a maioria da população, retiraram um olho atento, e retiraram-se para mundos mais sutis, não conviveram mais com os humanos. No preciso momento da grande catástrofe, um conselho reuniu-se com altos iniciados e com as pessoas fiéis à sua evolução, juntamente com representantes da Confederação Intergaláctica, para encontrar a solução mais conveniente para o plano evolutivo. Foi então estabelecido qual parte dos grandes seres que guiaram o processo espiritual da humanidade se deslocará para o Egito e iniciará a reconstrução espiritual. O restante dos guias teve que chegar às cidades do interior da América do Sul e do Tibete e esperar ali a chegada de um novo ciclo que chegaria com a Era de Aquário, conformar os centros planetários de Shambhala e Mistritlan, e bases extraterrestres em todos os continentes e mares.
preparar e ajudar ao longo do tempo os indivíduos que se destacarão em sua evolução, através de guias intra- e extraterrestres, para que possam ser formadores de seus irmãos. Estabelecer uma grande base intergaláctica na parte interna da Lua, com entrada pela sua face oculta. Com dispositivos de vigilância espalhados pelo satélite, para proteger a população que está apta e que aceitará uma mudança genética. Hermes Trismegisto seria o líder espiritual do novo tempo. O conhecimento foi preservado nas cidades do interior. E a história planetária foi tirada do planeta em naves extraterrestres e colocada em ondas vibracionais que seriam conhecidas como registros akáshicos. Deixaram a humanidade desenvolver-se livremente e desativaram todas as forças cósmicas, que haviam sido atraídas pelos gênios colocados no cinturão de pirâmides estabelecido em todo o planeta. Fazendo cair um satélite que viajava em órbita paralela à Lua, o que impactou no que era esquerda da Atlântida, afundando-a definitivamente junto com suas perversões e iniquidades, que são muito mais numerosas e pervertidas do que você pode imaginar. A Atlântida foi destruída porque as mentes dos seres humanos usaram as forças do universo para destruir a natureza, destruir a vida e destruir outros seres humanos. Entre as causas que levaram à destruição do continente Atlântico estavam as seguintes falhas que afetaram diretamente a consciência terrestre, uma vez que o nosso planeta possui uma forma própria de sentir, assim como todos os corpos celestes e todas as criaturas criadas. A criação de seres semi-humanos para serem utilizados como escravos, servos, animais de carga ou para prestação de serviços. B. Criaram o que hoje se chama de inteligência artificial, mas apenas o corpo do robô era artificial, já que a inteligência era dada por elementais aprisionados nas máquinas. Atualmente será o mesmo? C. A clonagem de seres utilizando DNA de humanos e animais. Atualmente também, o porco é um exemplo sobrevivente desse tipo de experimento. C. O uso excessivo e anormal do sexo apenas como forma de autogratificação, independentemente do meio. Como hoje D. O esquecimento da razão primordial da existência do homem na Terra, quando este conhecimento ainda estava conscientemente ao seu alcance. Como hoje, a elevação das condições do ego humano à sua expressão máxima. Sua pátria é infinita. A herança esquecida de Lemúria. Antes de Atlântida, havia Lemúria, uma civilização tão antiga que suas histórias se dissolveram nos mitos do tempo. Diferente do esplendor tecnológico e material de Atlântida, Lemúria era um continente onde a conexão espiritual e harmonia com a Terra eram a base da existência. Seus habitantes, conhecidos como os Luminares, viviam em total integração com os elementos e com as energias cósmicas que fluíam livremente pelo planeta. Disse que os Luminares possuíam corpos leves, quase etéreos, e que a comunicação era feita através da telepatia, eliminando mal-entendidos e conflitos. A sociedade era regida por sábios, conhecidos como os guardiões do cristal sagrado, que armazenavam o conhecimento das estrelas e das dimensões superiores em estruturas cristalinas de energia pura. Essa civilização floresceu em equilíbrio até que, em seu apogeu, o orgulho e a curiosidade desmedida despertaram práticas perigosas. Alguns sábios começaram a manipular as forças naturais, quebrando os laços harmônicos que sustentavam o continente. O uso imprudente do poder levou a alterações nos campos magnéticos da Terra, provocando cataclismos que afundaram Lemúria nas profundezas do oceano. Antes da destruição, parte do conhecimento foi transferida para Atlântida, enquanto outra foi protegida em registros vibracionais, agora acessíveis através do que chamamos de Akasha. Hoje, o legado de Lemúria ressurge como um lembrete de que a verdadeira evolução não está na conquista material, mas na harmonia entre espírito, mente e natureza. O destino de Lemúria ecoa nos desafios atuais, um convite para que a humanidade desperte e recupere a conexão com as forças universais, antes que repita os erros do passado. O futuro ainda pode ser moldado, mas depende de escolhas conscientes e de uma reconexão com a essência divina que nos une ao infinito. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!